Olá, amigos e irmãos, a paz de Deus esteja convosco. Vim até você para fazer um convite. Venha ser igreja. E o que é ser igreja e o que é igreja? Então, para a gente entender, não é? Melhor. Aqui atrás de mim tem este cartaz com o desenho que tem essa frase em cima da torre: venha ser igreja. É um convite, né? Para que a gente comece a entender o que é ser igreja e o que é a igreja. Para a gente entender, podemos usar a Bíblia e verificar no capítulo em João, né? Em João, capítulo 1, versículo 42, onde Jesus encontra com Simão e chama Simão e muda o nome de Simão para Cefas, que quer dizer pedra. Cefas é uma linguagem aramaica, a qual Jesus falava, que significa pedra. E na nossa linguagem em latim, pedra é Pedro, e Pedro é pedra. E Jesus, mudando o nome de Simão para pedra, disse: sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aí começa os fundamentos da igreja, né? Primeiro, Jesus vem do Pai, que existia no Pai desde os princípios. E Deus tem um projeto de salvação, porque o homem está estacionado no pecado, está perdido. E por amor que Ele tem à humanidade, o seu povo, Ele quer salvar. Então Ele envia Jesus, por obra do Espírito, a centelha divina sai do núcleo e se faz carne, né? Por obra do Espírito, entra no seio de Maria e se transforma carne. E Deus faz brotar de Maria a luz, a salvação da humanidade, o Salvador do mundo, o Filho de Deus. E Jesus nasce, se torna menino, se desenvolve, cresce, se torna homem e começa a ir formar a sua comunidade, a qual chamamos igreja. Ele escolhe um pecador, um pescador, um homem da comunidade de Cafarnaum, próximo, lá na Galileia. Pedro é natural da cidade de Betsaida. Então ele escolhe Pedro, escolhe Simão, chamamos Pedro, né? E dá o nome de pedra. Pedra é Pedro. E disse: sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aí começa os fundamentos da igreja. E aí vai chamando mais pedrinhas, né? E vai formando aí uma comunidade. E vai lapidando essas pedras, vai ensinando, transformando as naturezas, os pensamentos, né? Então Jesus veio propriamente para isso, para fundamentar, construir a sua igreja. Essa igreja é construída de pedrinhas, né? Então, para a gente entender outra coisa, nós temos que ver também o que diz Pedro, 1 Pedro capítulo 2, né? Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado casas espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifício espirituais agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então aqui Pedro diz que nós somos, não é, edificados na casa espiritual, que é a igreja, para ser de sacerdócio. Sacerdócio é uma pessoa que se dedica a viver na prática da fé, né?
ajudando na construção, profetizando a palavra de Deus. E oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus. Oferecer sacrifício é a gente se doar a nossa vida naquele clima do amor, da fraternidade, a serviço um dos outros, cuidando um dos outros. Foi o que ele disse a Pedro: apacenta os meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Então a igreja, a gente no mundo tem uma visão de um edifício, de uma organização religiosa, né? E também Jesus dá uma aparência, faz uma comparação de um curral, onde reúne as ovelhas, e ele é o pastor, não é? A igreja também se dá o nome de eclésia, que é um lugar onde se reúne o povo para celebrar, para planejar, para organizar a construção do reino de Deus, não é? Cada celebração, né? O batismo é uma porta que se abre para que aquela pessoa entre e comece a transformar a sua vida, né? De uma mudança para a santidade. Então são essas coisas que Jesus fundamentou, né? Escolhe Pedro, a primeira pedra, a pedra principal, a base da construção. E Jesus é a pedra angular, a que encaixa, aquela que é fundamental. E quando ela é colocada, então as outras vão ser construídas, né, retamente, de acordo às vontades de Deus. Também em Efésios capítulo 2, versículo 19, Paulo escreve aos apóstolos, escreve à comunidade de Efésios, dizendo: vocês, portanto, já não são estrangeiros nem hóspedes, mas concidadãos do povo de Deus e membros da família de Deus. Vocês pertencem ao edifício que tem como alicerce os apóstolos e profetas, e o próprio Jesus Cristo é a pedra principal dessa construção. Em Cristo toda a construção se ergue bem ajustada para formar um templo santo no Senhor. Em Cristo vocês também são entregados nessa construção para se tornarem morada de Deus por meio do Espírito. Aqui Paulo está falando da igreja, né? Todos nós não somos estranhos, todos que fazem parte dessa igreja somos concidadãos, conhecidos, interligados uns nos outros, né? No mesmo Espírito, para que sejamos santos dentro da igreja de Cristo, dentro desse curral. Somos cuidados por Deus, por Jesus, que é o bom pastor que cuida de nós, né? Então, os pastores que estão aqui, que cuidam do rebanho, começando do Papa, tem os bispos, os arcebispos, os padres, os leigos, que também faz parte desse grupo, né? Dessa família, orientadores que buscam mais para cada pedrinha construir o reino de Deus. Que este reino de Deus, este reino do céu, está sendo construído ainda, vai muito longe, até que Jesus volte, né? Cada batismo, cada momento que a gente batiza uma pessoa na igreja, está colocando mais pedra na construção desse reino do céu. Então, para que a gente entenda o que é ser igreja, vamos observar, né? Aqui vou colocar essas pedras, né? Essas pedras aqui não estão ligadas ainda. Então ainda falta algo para que
elas se liguem, né? se unam uma na outra. Então colocar a água, esta água une as pedrinhas. Cada pedra dessa tem o nome de uma pessoa da comunidade, que faz parte da comunidade que é a igreja, não é? Então essa água é a simbologia do batismo, quando a gente recebe a água, né? Que esta água é quem une as pessoas, as pedrinhas, na mesma família, né? Através do batismo, é uma porta que se abre para que a pessoa entre e comece a pertencer, comece a se unir umas às outras no mesmo Espírito. Mas aqui ainda falta algo, né? Para a gente completar aqui a igreja, a união. Então aqui falta o fogo. João disse: eu batizo com água, mas alguém vem aí mais forte do que eu, e batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, a água do batismo, o fogo, simboliza o Espírito Santo, né? Que tem símbolo de fogo, se apresenta como fogo, não é? Ele é a energia, Ele é o poder de Deus, Ele é quem sustenta, Ele é quem queima nos corações, nos dá força, nos dá coragem para agir dentro desse reino, na construção desse reino do céu. Então Jesus veio do Pai para constituir a sua igreja. Então, para a gente entender também melhor o que é essa igreja, nesse cartaz tem o chamado Venha Ser Igreja. Então aqui dentro dessa porta da entrada estão pessoas da comunidade que são pedrinhas, que constroem, que estamos unidos, que estamos trabalhando na construção do reino de Deus, levando as mensagens, né? O texto dos homens, e são pessoas que estão sempre a serviço, se necessário, da igreja e das pessoas. Ser igreja é participar do amor, da união, do serviço na construção do reino. Viver o amor, viver a partilha, viver a união, viver a comunhão uns com os outros e com Cristo, viver na oração, nas preces, na celebração, né, de cada domingo, de cada dia que for necessário. Isso é ser igreja, é participar com fé, ser realmente transformar a sua vida, procurando a ser santo, tirando e evitando os pecados de sua vida. Que o pecado é quem destrói, os pecados vêm através de nossos desejos. Os nossos desejos é quem prende a alma de procurar a salvação. É os desejos daquilo que não agrada a Deus, mas agrada o nosso paladar da vida, né? Que é o caminho da perdição, né? Das tentações. Isso são os desejos que o mundo oferece e nos mostra, que nossa visão vai em busca desses desejos, dessas coisas, da ganância, do poder, da inveja, do egoísmo, da luxúria. E muitas vezes por isso a gente peca, né? Maltrata alguém, machuca alguém para ter esses privilégios, para se exibir no meio da sua comunidade ou do povo. Então isso é pecado e é preciso que a gente saia disso. E para viver a igreja nós temos que excluir isso da nossa vida, renunciar isso da nossa vida. Então, meus amigos, meus irmãos, ser igreja, venha ser igreja, é transformar a sua vida de acordo com o Evangelho de Jesus e pertencer à igreja, junto aos outros, unido aos outros. O batismo é a porta que se abre para esta união, para vivermos em Cristo, não é? São
e a Eucaristia, que também existe na igreja, são dois sacramentos fundamentais para o cristão. A Eucaristia é o pão descido do céu, que Jesus disse: eu sou o pão descido do céu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue viverá eternamente. Isso está apresentado, é representado pela Eucaristia. Então, o pecado afasta, mas quando você se arrepende e recebe Jesus na sua vida, na Eucaristia, você torna-se unir aos irmãos e a Cristo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.